Bom dia! É com muita alegria que nós vamos começar mais um Evangelho musical. E hoje, como sempre, aquele dia especial, aquele dia que nós fazemos juntos com o Grupo Instrumentos de Esperança, onde eu e a Viviane Andrade estamos vindo com o Evangelho segundo o Espiritismo desde o seu início. E nós já estamos, olha só que bacana, no capítulo, vamos lá, no capítulo 21. A cada 15 dias, uma de nós faz o Evangelho e depois nós somamos uma música que vai trazendo a beleza do Evangelho musical. Onde o Sérgio Magri, nosso querido Sérgio, além de tocar, ele edita os vídeos, nos dá essa atenção. O Marcelo Ribeiro, que muitas vezes nos ajuda também. Enfim, somos o Grupo Instrumentos de Esperança e estamos aqui agora para falar do Evangelho musical com vocês. No nosso Evangelho anterior, a Viviane falou muito bem sobre a missão dos profetas. Porque assim, aqui nós temos que lembrar as passagens de Lucas, que ela já falou, e Mateus e Marcos, que traz que conhece-se conhece-se a árvore pelo fruto, né? Então vamos só ler um trechinho, eu gostei do trechinho de Lucas, e aí nós vamos lá para a nossa questão, que é prodígios dos falsos profetas, que nós vamos falar hoje, tá bom? Então vamos lá. Só vou ler esse trechinho, porque eu acho que ele amplia totalmente o que nós vamos trazer em mensagem, para a gente refletir no dia de hoje. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Mas eu achei interessante essa sequência que vai ser falada, tá? Que Lucas traz, que Jesus trouxe para eles. Não se colhem figos dos espinheiros, nem cachos de uvas das sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Isso quem fala é Lucas. Depois também, como eu falei, Mateus e Marcos também trazem a mesma mensagem de uma forma um pouco diferenciada, mas a mesma mensagem, né? E nós vamos falar aqui assim, prodígio dos falsos profetas. Por quê? Nós temos que entender que no mundo que nós vivemos, de provas e expiações, existe muitas tendências para o lado negativo, porém nós, pela porta estreita que Jesus ensinou, pelo caminho da verdade e vida, que Ele nos ensinou também, Ele nos incentiva a vivermos o lado do bem. O bem ainda nesse planeta ainda não está à frente de tudo, mas ele está se transformando. O mal ainda está predominando, porque a carga energética que nós exalamos nas nossas ações, nos nossos pensamentos, que é o mais importante para a gente salientar aqui, ainda são da parte negativa, mas nós estamos superando isso. E nessa questão ele diz, levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Veja, quando ele faz essa colocação, é que aqueles próprios que são escolhidos, aqueles que já despertaram para o amor de Jesus, aqueles que estão envolvidos nas tarefas do bem, mesmo eles, muitas vezes são seduzidos pelos falsos profetas, que são aqueles que vêm com a erva daninha do coração, que estimulam o nosso pior lado, porque nós todos, pessoal, temos o lado bom e o lado ruim, todos nós. Nós temos tendências boas e ruins. Nós vemos assim, em algumas brincadeiras, filmes, o lado branco e o lado escuro, né? Negro, e o lado negro no sentido de escuridão, e o lado branco da iluminação, né? E toda essa questão que a gente está pontuando aqui, nós temos que entender que não existe a escuridão, não existe a ausência da luz. Mas nós temos aquele anjinho bom que fala, o anjinho ruim. Então nós temos assim várias alegorias que nós podemos trazer. Porém, Jesus dizia que na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais.
Ou seja, são coisas fora das leis da natureza, mas são obras de Deus. Só Ele tem esse poder. E só que nós temos que ter o bom senso, porque nós somos semelhantes a crianças realmente aprendendo a caminhar. Então, como nós ainda não sabemos, nós temos que tentar aprender a distinguir. Por exemplo, ele fala, né? Deus prova, nada distingue os milagres dos santos dos milagres ao demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Ou seja, não creias em todos os espíritos. Não creia só por nós espíritas, né? Nós precisamos ver a sua índole, a forma de se falar. Nós que estamos na doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, nós temos aí os cursos, nós temos as orientações que nós recebemos, todas ministradas por pessoas determinadas, que todas elas baseadas nas obras básicas de Allan Kardec. Eles nos trazem aí formas de nós entendermos quando uma pessoa ela está fora do padrão da moralidade, além de nós termos isso intimamente, que nós temos. Então, por exemplo, uma pessoa que está à frente de uma tarefa de luz, de amor, ela não vai desfazer do outro. Ela até pode pontuar e se colocar de uma forma mais impositiva para separar situações, para dar diretrizes, mas ela não deve. E se ela não for humilde nas suas palavras, ela está sendo realmente indo por um caminho não legal. Então nós que observamos isso, temos que tomar cuidado, porque os falsos profetas são exatamente aquelas pessoas que se dizem falsos, ou seja, a palavra falso, aquela pessoa que seduz para dominar, para aparecer. Então nós temos que tomar cuidado, né? E nós temos aqui uma música muito linda, que ela chama Vida, é uma música maravilhosa. Inclusive nós vamos aqui adicionar aqui para o Instrumento de Esperança trazer cantando essa música, porque essa música Vida, ela nos traz assim a importância de nós olharmos uns para os outros de uma forma mais com amor. Mas ela pontua bem que tem muitas pessoas que estão abandonadas por aí, vivendo por viver. E nós, se estamos buscando algo melhor, nós temos que conseguir ser solidários, porém, de uma forma muito sutil, saber onde nós estamos pisando, saber que o caminho que nós estamos percorrendo é de Jesus realmente. Não nos deixarmos seduzir pelas belezas, só aquela beleza da vida, que muitos falsos cristos, né, falsos cristos, como diz, falsos salvadores, né, falsos profetas, falsos espíritos, até mesmo nós que somos espíritas, que trazem mensagens, e quando você percebe, ali não está uma mensagem de amor e de luz, está uma mensagem de vaidade. Quando nós percebemos esse tipo de ação, nós que estamos à frente, buscando sermos pessoas melhores, não vamos julgar, mas nós vamos analisar, e nós vamos seguir o que é o certo, que o certo é sempre não machucar o outro, não desfazer, porque nós não podemos só acreditar simplesmente pelo que a pessoa fala. O Espiritismo revela como isso é perigoso, né? E ele ainda fala assim: meus bem-amados, não acrediteis em todo espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado do mundo. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais os reconhecem os bons espíritos, ou seja, são sempre os caracteres morais. Essa é a parte mais importante. Bem, e agora nós vamos passar para a segunda parte, onde nós vamos refletir juntos sobre a música Vida, né?
pelas ruas da cidade, pessoas andam, não vai e vem. Então veja, nós não podemos viver por viver, nós temos que pontuar. Já que eu vou, por exemplo, vou na minha casa espírita, ou vou na minha igreja, onde quer que eu vá, nós sempre temos que pontuar, saber receber sim o amor de Jesus, o amor de Deus, através dos ensinamentos do nosso Mestre. Nós temos que saber quando esses ensinamentos não estão nos iludindo para ficarmos só no materialismo e sermos realmente verdadeiros cristãos. Então, com vocês, o grupo Instrumentos de Esperança. Um beijo no coração de cada um de vocês. Pelas ruas da cidade, pessoas andam no vai e vem. Não veio cair da tarde, vão nos seus passos como reféns de uma vida sem saída, vida sem vida, mal ou bem. Pelos bancos desses parques, ninguém se toca sem perceber que aonde o sol se esconde, o horizonte tenta dizer que há sempre um novo dia a cada dia, em cada ser. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura para encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno e dar as mãos e dar esse além do próprio gesto e descobrir que feliz o amor esconde outro universo. Pelos becos, pelos bares, pelos lugares que ninguém vê, há sempre alguém querendo uma esperança sobreviver. Cada rosto é um espelho de um desejo de ser, de ter. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura para encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno e dar as mãos e dar de si além do próprio gesto e descobrir feliz o amor esconde outro universo. Cada rosto é um espelho de um desejo de ser, de ter. Talvez, quem sabe, por essa cidade passe um anjo e por encanto abra suas asas sobre os homens e dê vontade de se dar aos outros sem medida a qualidade de poder viver vida, vida.